Meus amigos, nós vamos agora desenvolver o tema do nosso edital para o Exame Nacional da Magistratura, um tema que seria o último tema a ser tratado. Versamos todos os temas do edital, então, nesse 10º encontro, nesse 10º bloco, nós vamos tratar desse tema, que é um tema do direito constitucional internacional. São os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Tema que não tem sido ultimamente tanto explorado, né? E ele merece o nosso estudo, merece a nossa atenção. Princípios que regem as relações internacionais do Brasil. A primeira coisa que nós temos que falar, que nós temos que entender, é que esse tema dos princípios regentes ou reitores das relações internacionais do Brasil, eles vêm com muita força e com muita ênfase na Constituição de 88. Porém, a Constituição brasileira, ela, desde a sua origem, a primeira Constituição, né, Constituição do Império, de 25 de março de 1824, esses princípios já vinham sendo versados no constitucionalismo brasileiro. Então, eu já vi muitas provas, muitos concursos na parte do direito, tanto internacional, ou direitos humanos, que é o nosso aqui, mas isso também é uma questão que está na Constituição, artigo 4º, hoje atual, né? Então, serem cobrados. E cobrar esse histórico. Então, vamos fazer um pouquinho desse histórico, vamos entender, na verdade, vamos fazer todo o histórico, né? Mas, resumidamente, para o que interessa para o nosso tema da evolução desses princípios. Então, como eu dizia, esses princípios que regem as relações internacionais do Brasil, eles têm as suas raízes, eles têm a sua origem na primeira Constituição brasileira, na Constituição Política do Império, de 1824. E, ao longo do tempo, esses princípios eles foram progressivamente expandidos, eles foram aprimorados e eles depois culminaram nesses princípios que nós vamos analisar agora, daqui a pouco, no seio da Constituição de 88. A Constituição Política do Império, que foi marcada, né, pela consolidação da independência nacional, ela já disciplinava, desde o seu primeiro artigo, esse princípio da independência como norteador das relações internacionais do Brasil, ao prever que os cidadãos brasileiros formam uma nação livre, dizia a Constituição, independente, que não admite com qualquer outra laço de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, a partir daí, né, a não admissão de união ou federação com qualquer outra nação contrária à independência do Brasil configurava nitidamente um princípio regente das relações exteriores do Império para o fim de sustentar o Estado brasileiro como ente internacionalmente soberano e para a defesa e independência também da integridade do Império. Então, desde a Constituição Imperial, o Brasil já mantém esses princípios norteadores das relações exteriores. E agora, em 88, com muito mais ênfase, né, com muito mais pujança. Depois, passa para a Constituição de 1891, ela também colocava lá que a competência do presidente para declarar guerra e fazer a paz, declarar imediatamente a guerra nos casos de invasão ou agressão estrangeira, manter relações com estados estrangeiros, também processo de celebração de tratados, entabular com governos estrangeiros tratados internacionais que devem ser aprovados pelo Congresso Nacional e todos esses princípios que nós conhecemos. A Constituição de 1891, ela foi evoluindo também disciplinava lá no artigo 34, inciso 11, né, que cabia ao Congresso Nacional autorizar o governo a declarar a guerra se não houvesse êxito ou se fosse frustrada a arbitragem e também estabelecer a paz. Então, ele antecipou essa tendência atualmente consolidada e não retroativa, não retrocessiva, de arbitragem nas relações internacionais. Isso também vem do constitucionalismo brasileiro. Enfim, até a Constituição de 88, com exceção do texto constitucional de 1937, todas as constituições brasileiras mantiveram esses avanços conquistados, falando muito resumidamente.
A emenda número 1 de 69 também manteve a tradição de resolução pacífica dos conflitos, dizia que tinha que ser por negociações diretas, por arbitragem, outros meios pacíficos, e chega-se, então, nos debates, né, da Constituição de 88, nos debates constituintes de 87 e 88, várias discussões foram travadas e aprovaram, ao final, o que vem a ser esse dispositivo, que é o artigo 4º da Constituição. Então, entenderam, né? Esses princípios das relações internacionais do Brasil não vinham nessa formatação que tem no artigo 4º, mas isso vem desde o Império Brasileiro. Qualquer prova já fixem essa ideia de que vem desde o Império Brasileiro, então não é algo novo na Constituição, como os objetivos da República Federativa do Brasil é algo novo, mas os princípios que regem as relações internacionais, nesse sentido, não, já existia uma gênese desses princípios. E o artigo 4º, então, ele vai colocar aqueles princípios que direcionam o Brasil, que dão o caminho a ser seguido pelo Brasil, aqueles princípios que norteiam a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, norteiam o país nas relações internacionais, norteiam o Brasil nas relações internacionais. Então, qual é o norte do nosso país nas relações internacionais? Como que ele se comporta? A Constituição colocou 10 incisos no artigo 4º, nós vamos falar um a um agora, e colocou um parágrafo único também importante que nós vamos analisar. Passamos a seguir a analisar. Antes disso, é importante anotar que na Constituição de 88, esses princípios do artigo 4º, eles foram os mais amplos possíveis. Na história do constitucionalismo brasileiro, é no artigo 4º da Constituição que nós encontramos essa amplitude principiológica, essa abertura maior da ordem constitucional de 88 ao cenário internacional, ao direito internacional, especialmente ao cenário internacional de proteção dos direitos humanos. Então, a Constituição de 88, ela inova nesse sentido, sim, em ampliar a sua competência, o seu núcleo normativo, o seu mosaico normativo, principiológico, para uma abertura cada vez maior da República Federativa do Brasil às relações internacionais. Isso levou grandes juristas a escreverem sobre o tema, Celso Laffer, e sempre no sentido de demonstrar que o Brasil tem uma política exterior pacífica, o Brasil exerce uma política, ou deve exercer uma política exterior dialogada, né? E deve exercer uma política exterior com princípios éticos, jurídicos, de salvaguarda dos direitos da sua soberania, mas também de diálogo com as outras potências estrangeiras, indo ao encontro daquilo que já previa a Carta das Nações Unidas, né, a solução pacífica de controvérsias e a boa relação entre as nações. Então, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, a Carta de 88 andou muito bem e colocou princípios que são da maior magnitude, princípios que são da maior importância. Então, nesse sentido, então, apesar de esses princípios já terem gênese desde a Constituição do Império, em 1824, da maneira que estão hoje na Constituição, aí sim, essa formatação, essa configuração é inédita. Faltava, então, aos textos constitucionais, faltava ao Brasil colocar princípios que falavam em prevalência dos direitos humanos, em repúdio ao terrorismo e ao racismo, em cooperação dos povos para o progresso da humanidade. A nossa Constituição também fala até na concessão de asilo político, né? Então, fixem de que a Constituição, ela, baseando-se nos textos constitucionais anteriores, dentro da nossa política externa, ela inovou, porque foi amplíssima no que tange a consagração desses princípios da República Federativa do Brasil. E esses princípios, eles norteiam toda a nossa
norteiam toda a nossa política externa, tanto na manutenção de relações com estados estrangeiros, com outros estados, ou na manutenção de relações com organizações internacionais intergovernamentais, as ORGs, e também outros atores ou atrizes que operam no âmbito das relações internacionais. Podem ser também ONGs, organizações não governamentais, empresas e também, por que não, particulares, pessoas privadas. Ou seja, são princípios que norteiam a política externa brasileira e os atos do Ministério das Relações Exteriores, os atos do Itamaraty, voltados, então, a emoldurar essa política externa, a administração dessa política externa empregada pelo Brasil nas relações com outros sujeitos ou atores das relações internacionais, ou seja, destinadas a balizar as ações do Estado nas suas relações extramuros. Quais são esses princípios regentes da política externa brasileira e esses princípios regentes das relações internacionais do Brasil? Primeiro deles, independência nacional. Vamos abrir o artigo 4º e vamos depois agora falar um por um. Independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. O mais importante. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, concessão de asilo político. Tem um parágrafo único que diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural de todos os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, está aí o artigo 4º da Constituição. Vamos ver um a um desses princípios regentes das relações internacionais do Brasil. Primeiro deles, a independência nacional. Tema que já vinha previsto desde 1824. A independência conota a separação jurídico-política do Estado brasileiro de qualquer outro ente, soberano ou não soberano, ou que pretenda, de qualquer modo, controlar ou, de qualquer modo, conduzir. Independência nacional. O Estado é independente. O valor da independência, né, para a gente falar como falava a Constituição do Império, não admite laço de união, não admite que nós fiquemos unidos, ou laço de federação com qualquer outra nação que se oponha a esse princípio, pois ele é corolário lógico, ele é consequência lógica da soberania dos Estados. A independência nacional é um fator, eu digo, libertário à atividade de qualquer Estado e deve ser mantida como princípio constitucional pétreo. Eu estava me esquecendo de comentar, mas nos comentários à Constituição da editora Forense, teve um comentário belíssimo que ela fez, coube a mim comentar os princípios das relações internacionais do Brasil. Por isso que eu me sinto muito à vontade, porque os comentários, fiquei longamente, né, pesquisando esses princípios, quando fui, então, quando me coloquei a escrever os princípios dos comentários, e que também repliquei esse capítulo na nossa coleção do Enan, no volume da editora Método, do Manual de Direitos Humanos para o Exame Nacional da Magistratura. E comecei dizendo exatamente isso no que tange ao princípio da independência nacional. Ele é um princípio que é
corolário lógico da soberania dos Estados, é uma consequência lógica. Então, é um fator que liberta a atividade de qualquer Estado e deve ser mantido como princípio constitucional pétreo, ou seja, porque não permite revisão, não permite reversão. Sem independência, não há que se falar em autonomia verdadeira do Estado, autonomia substancial, autonomia de agir do Estado, que é alheio a essas preocupações de ingerência de qualquer natureza. Por isso que a independência nacional vem como o primeiro princípio das relações internacionais. Ele é o pilar, ele é fundante da organização do Estado no plano interno. Então, além de uma roupagem da soberania no plano das relações exteriores. E isso decorre que no Estado independente não existe o segmento, não existe a ordenação de regras exteriores. Nenhum país, nenhuma soberania externa pode ditar regra ao Brasil daquilo de como ele vai conduzir as suas relações internacionais e a sua política externa, porque a independência nacional é um princípio, portanto, basilar e fundante das razões do Estado. Então, independência nacional, o Brasil é independente e não tem que se sobrepujar, ele não tem que aceitar atos ou fatos exteriores que exijam de nós uma conduta X ou Y. O Estado que diz como que ele vai agir no plano das relações internacionais dentro dessa sua independência, que é princípio basilar das relações do Estado. Esse é o primeiro princípio. O segundo é o reputado mais importante hoje na atualidade. Claro, a independência nacional é que segura tudo. Mas o segundo é hoje considerado o princípio que é realmente basilar. Prevalência dos direitos humanos. Princípio da prevalência dos direitos humanos. Aqui nós temos uma questão interessante. Quando a Constituição diz que é princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos, ela está colocando aí pode anotar, ela está colocando aí, isso vai ser cobrado, ela está colocando aí uma cláusula de diálogo, também chamada cláusula dialógica, ou cláusula de retroalimentação. Quando a Constituição diz que é princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos, significa que ela está dizendo que, havendo conflito entre tratados internacionais e normas do direito interno, a norma a ser aplicada é a mais benéfica aos cidadãos sujeitos de direito. Quem milita, por exemplo, na Justiça do Trabalho, quem vai prestar concurso para a magistratura do trabalho, durante séculos que já é conhecido o princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador. E isso também decorre na Constituição de 88, do artigo 4º, inciso 2º, a prevalência dos direitos humanos. Então, não é uma aplicação de tratados internacionais westphaliana, não é prepotente, porque a aplicação de tratados normalmente era sempre muito prepotente. Aplica o tratado em detrimento do direito interno. Aqui não, aqui eu tenho um dialogismo. Aqui eu tenho uma retroalimentação. E quando um tratado internacional de direitos humanos vem e diz, deve ser aplicada a melhor norma no caso concreto, ele fala na ponta do telefone de lá e nós recebemos aqui a chamada e a Constituição atende e diz realmente a prevalência dos direitos humanos. Percebam que há um diálogo. Essa é uma cláusula que permite que o Brasil dialogue no plano internacional. É um telefone internacional isso aqui. Pouca gente percebeu isso. Poucos letrados nas relações internacionais perceberam isso no Brasil. Poucos juristas ou internacionalistas. Quando dizer que a prevalência dos direitos humanos é um princípio da República Federativa do Brasil, a Constituição está abrindo mão dela mesma se um tratado internacional for mais benéfico. Qualquer tratado, se uma convenção da OIT é mais benéfica ao trabalhador, a Constituição está dizendo, aplique-se a convenção da OIT e afaste o meu texto. Não, mas é o texto constitucional, nós não podemos afastar. Pode, porque se ratificar um tratado, se cumprir um tratado, se respeitar um tratado, não for matéria afeta, o próprio tratado, se um tratado não for matéria afeta de relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 2, prevalência dos direitos humanos.
Tratado internacional é matéria 100% de relações internacionais. Se um tratado não for matéria de relações internacionais, nós não sabemos o que significa matéria de relações internacionais mais. Então, nesse âmbito, em matéria de relações internacionais, a norma é sempre a mais favorável ao ser humano. A mais favorável ao ser humano. Então, esse princípio, seja o direito interno, seja o direito internacional. Então, hoje é o princípio talvez gestor das relações internacionais do Brasil e que maior destaque ganhou nos últimos tempos, especialmente em razão da participação cada vez maior do país no cenário internacional. E isso mostra também uma obrigação, isso demonstra também que o Brasil tem uma obrigação de ratificar e de negociar e ratificar cada vez mais instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e que esses órgãos e os órgãos internos dos estados, do Estado brasileiro, têm a obrigação cada vez mais de fielmente aplicar esses tratados internacionais no âmbito do nosso direito interno, dando sempre prevalência à norma mais favorável, prevalência aos direitos humanos. Esses instrumentos internacionais, eles são um produto do direito internacional público, esses tratados, e eles contribuem em nível global para a uniformização da proteção dos direitos humanos no mundo. Não obstante, eles demandarem a participação formal dos estados, ou seja, apesar de esses tratados terem que ser ratificados, ou seja, o estado participa do seu processo de formação, à medida que os estados vão ratificando os compromissos mútuos nas relações internacionais, eles limitam a sua soberania em prol dos direitos de uma coletividade um pouco maior. Então, essa abertura do sistema constitucional brasileiro ao tema direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos, representa, então, a passagem do Estado autoritário, que é fundado na regra ex parte principis, autoritário, e passa para a democracia calçada no princípio ex parte populi, Deixamos o ex parte principis e passamos para o ex parte populi na mantença das relações internacionais. Então, já deixa antever que o Brasil aceita, por exemplo, de bom grado e manda aplicar o que for mais benéfico no que tange a esses compromissos internacionais de direitos humanos que foram aceitos pelo Brasil, ratificados e que já estão em vigor internacional. Então, todo esse corpus iuris de tratados de direitos humanos que nós vimos já em momento próprio, em outros blocos, como que eles se incorporam ao direito brasileiro e que eles têm um nível hierárquico especial, né, seja na visão do Supremo supralegal, na visão da doutrina constitucional, interessa que eles valem mais do que as leis e tudo aquilo que eles colocam, que eles trazem, que eles nos proporcionam em termos de normas mais benéficas, devem ser aplicados com primazia em detrimento do próprio direito interno e da própria Constituição, porque o princípio aqui é sempre da prevalência dos direitos humanos. Portanto, segundo princípio. O terceiro princípio, importante, autodeterminação dos povos. O que significa o princípio da autodeterminação dos povos? Esse princípio, ele conota a liberdade que todos os povos, para além de estados, fala em povos, têm de se autodeterminar, ou seja, de se conduzir a si próprios e de estabelecer, per se, os rumos do seu próprio destino. Seja o seu destino político, o seu destino econômico, o seu destino social, o seu destino cultural, além de condições de exploração das suas riquezas e recursos naturais. Essa positivação da autodeterminação dos povos tem origem naquele princípio defendido por Mancini na Itália, o princípio das nacionalidades, e ele encontra no direito internacional contemporâneo a sua consagração tanto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que estabelece no artigo 1º que todos os povos têm direito à autodeterminação e que, em virtude desse direito, determinam livremente
o seu estatuto político, quanto de outros tratados internacionais de direitos humanos que seguem a mesma compreensão e a mesma conotação, que vão dizer que os estados têm direito de se desenvolverem livremente no plano econômico, no plano social e no plano cultural, E, como se nota, portanto, esse princípio ele não se refere diretamente à não ingerência, à não intervenção. Já estudamos esse princípio lá na Carta das Nações Unidas, que é um princípio autônomo e demonstrativo da impossibilidade dos estados intervirem em assuntos domésticos dos outros. A autodeterminação dos povos, eu diria que ela é a outra face, é o outro lado da não intervenção, é a outra face da mesma moeda, porque tem uma característica comissiva. Lá eu me omito, eu não intervenho em assuntos internos dos outros, é uma situação passiva, que é ativa e é comissiva, é dizer, o Estado em causa reconhece aos outros Estados o direito de se autoaconselhar. É uma atitude positiva, é uma atitude comissiva, portanto. Certo é que a positivação, diz respeito tanto à Constituição brasileira quanto a todos os outros instrumentos internacionais de direitos humanos contemporâneos que garantem que todos os povos e todas as nações e todas as soberanias têm o direito de sua autodeterminação, têm o direito de se autodeterminar. Então, somado com as obrigações internacionais de qualquer Estado em promover e proteger os direitos humanos, a autodeterminação dos povos, ela luta contra esse tipo de neocolonialismo atual, que é hoje muito nítido, com potências militarmente poderosas e potências economicamente poderosas, que, ainda que dizendo que vão proteger, que vão assegurar que os povos se autodeterminem, de qualquer maneira, de certa maneira, uma vez ou outra, querem se ingerir e querem impedir que esses estados se autodeterminem de certa maneira. Né? Então, por exemplo, votando em assembleias internacionais contra qualquer tipo de abuso por parte de um outro Estado, participando de foros internacionais, participando de um diálogo multilateral, sempre os Estados, então, têm a possibilidade de continuar defendendo a sua autodeterminação. Portanto, princípio da República Federativa do Brasil, número 3. Número 4, a não intervenção. Não intervenção. É um princípio da República Federativa do Brasil a não intervenção. O que significa isso? A não intervenção. Não intervenção. A Constituição diz, é um princípio das relações internacionais a não intervenção. A não intervenção é, para além de um princípio das relações internacionais que o Brasil expressou no texto constitucional, também é uma norma de salvaguarda lá do artigo 2º, parágrafo 7º da ONU, que nós já estudamos, segundo o qual nenhum dispositivo da presente Carta das Nações Unidas, autorizará a ONU a intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Nós já analisamos esse princípio da não intervenção, que diz que nada na presente Carta autoriza a ONU a intervir em assuntos essencialmente domésticos. A pergunta é, o que é assunto essencialmente doméstico? Né? Questões como proteção aos direitos humanos, desarmamento, segurança coletiva, são temas que notadamente extrapolam o âmbito daquilo que se entende como estritamente doméstico. Então, nesses casos, pode ter intervenção, porque a não intervenção é assuntos exclusivamente internos, exclusivamente domésticos. E quando eu estou diante de um assunto que não é essencialmente interno, não é essencialmente doméstico, pode ter intervenção. Então, a questão aqui, objetivamente, é
Não pode ter intervenção da Organização das Nações Unidas, porque o Brasil também prevê esse princípio, em assuntos de direitos humanos, de como o Brasil protege seus direitos humanos. Não, não, não. Direitos humanos não são assunto de interesse essencialmente interno. Não são assunto essencialmente doméstico dos Estados. São assunto de legítimo interesse internacional. Então, direitos humanos, desarmamento, segurança coletiva são temas que extrapolam o âmbito meramente doméstico dos Estados, então, portanto, justificam, nesse caso excepcional, a intervenção das Nações Unidas. Fora esses casos excepcionais, a não intervenção é regra que há de ser seguida para a salvaguarda e estabilidade das relações internacionais. Esse princípio, como se vê, ele representa uma outra face, um complemento da autodeterminação dos povos, que impede que os Estados se insurjam contra atos ou fatos eminentemente internos de outros, neles intervenha ou dite comandos, independentemente da índole que se trate. Não intervenção, portanto, é a regra, há exceções em matéria de direitos humanos. Número 5, igualdade entre os Estados. O que diz o princípio da igualdade entre os Estados? Os Estados não são iguais economicamente, não são iguais militarmente, não são iguais em termos populacionais. Então, o que é essa igualdade entre os Estados? O princípio da igualdade diz que os Estados devem ser iguais entre si, ao menos do ponto de vista dos seus direitos e deveres e da política exterior. Seja um Estado com uma economia frágil, ou uma grande potência, uma grande e rica potência, no fundo, todos são titulares de direitos e obrigações na órbita jurídica e também no plano da política exterior. Então, assim se vê que o princípio não depende, nem poderia, não pretende, nem poderia, dizer que os Estados devam ser economicamente, socialmente, culturalmente iguais. Ele não pretende isso e nem pode. O que ele quer dizer é que os Estados têm uma mesma, assim como as pessoas, os Estados também têm uma mesma dignidade. Todos os Estados devem ser tratados iguais no plano das relações internacionais. Então, não conota uma igualdade econômica, uma igualdade política, uma igualdade financeira, uma igualdade militar, uma igualdade geográfica, em termos de vastidão geográfica do Estado. Não conota isso, e também o princípio não pretende isso. Ele não quer dizer que os Estados devam ser economicamente iguais, devam ser socialmente iguais, devam ser culturalmente iguais, mas o que ele quer dizer é que os Estados devem ter a mesma voz, os Estados devem ter o mesmo direito. Igualdade é isso, porque os Estados são diferentes, de se expressar no plano do direito internacional. Por isso é que a Carta da ONU estabeleceu que um dos propósitos das Nações Unidas é desenvolver as relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito do princípio à igualdade de direito e a autodeterminação dos povos. Então, a própria ONU, a própria organização está baseada nesse princípio da igualdade de todos os seus membros. Essa igualdade formal, no entanto, ela vai gradativamente sendo deixada de lado em apoio a essa perspectiva de que também substancialmente, ainda que com todas as dificuldades que decorram disso, os Estados devem ser, na medida do possível, iguais também nos planos social e econômico. Apesar disso ser muito difícil de ocorrer na prática, o princípio também conota isso, que os Estados devem manter um certo tipo de visão do futuro e devem perseguir as suas condições de melhoria interna para que um dia possam chegar a ser iguais a estados que são economicamente mais fortes, mais poderosos. Nesse sentido, em 1972, a ONU proclamou uma Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, no intuito de diminuir as diferenças econômicas entre os países industrializados e os países também em desenvolvimento. Apesar de que, repito, na prática isso é algo que não está à vista, essa solução. Mas a igualdade é isso, tem que ter a mesma voz, ainda que economicamente diferente, socialmente, politicamente, culturalmente, tem que ter a mesma participação, a participação igualitária no plano das relações internacionais. Sexto princípio, defesa da paz. Defender a paz significa, no âmbito das relações internacionais, o comprometimento de não adotar ou não tolerar que se adote qualquer medida tendente a desestabilizar a harmonia das relações entre os Estados, principalmente o uso da força armada. É um direito de vocação comunitária
que doa uma racionalidade ao direito internacional contemporâneo e, por isso mesmo, é positivado na Constituição brasileira. É claro que tem uma enorme similaridade com o princípio que vai vir depois, que é a solução pacífica dos conflitos. A defesa da paz, ela está ligada ao princípio subsequente que nós vamos falar, que é a solução pacífica dos conflitos, porque a defesa da paz é o gênero do qual a solução pacífica dos conflitos é a espécie. E a imposição da Constituição de 88 para que o Brasil adote como princípio regente das suas relações internacionais a defesa da paz, também obriga o Estado brasileiro a intervir nas relações internacionais para defender as medidas pacíficas de solução de controvérsia. À medida que o Brasil estabelece a defesa da paz como seus princípios, ele também se vê obrigado a intervir naquilo que visa a defender as medidas pacíficas de solução de controvérsias no âmbito das relações internacionais. Então, o valor paz na ordem constitucional brasileira, ele significa que o Brasil deve agir daqui para fora, que é um princípio das relações internacionais. É evidente que a defesa da paz no plano interno já está assegurada, mas quando diz que é um princípio regente das relações internacionais do Brasil, a defesa da paz, o Brasil tem que ter uma atitude proativa. A diplomacia brasileira, as relações internacionais brasileiras têm que ser proativas no sentido de defender a paz universal também. Número 7, princípio, então, que é espécie do gênero defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos significa, no âmbito das relações internacionais, abrir mão do uso da força. O uso da força, a força armada, guerras, armas, bombas, etc., é considerado, apesar de que os Estados não respeitam, mas o uso da força é considerado um meio ilícito de solução de controvérsias no âmbito da Organização das Nações Unidas. Para a ONU, a força armada é um meio ilícito de solução de controvérsias. E a solução pacífica dos conflitos é que é o meio lícito de solução de controvérsias. O artigo 2º da Carta da ONU diz que todos os membros da organização devem evitar nas relações o uso ou ameaça da força contra a integridade territorial ou a política de qualquer Estado ou outra ação incompatível com o propósito das Nações Unidas, e de ser ilícito esse meio que não é pacífico de solução de controvérsia. Então, essa solução pacífica abre mão do uso da força e aceita aqueles meios diplomáticos, negociações diretas, bons ofícios, conciliação, arbitragem, o recurso judicial, todos esses meios que não são meios forçados de solução da contenda, ou seja, meios armados de solução da contenda. Em suma, a solução pacífica dos conflitos propugnada pela Constituição de 88 obriga o Brasil, na condução da sua política externa, a resolver as suas controvérsias internacionais sem o implemento de atos violentos, lato sensu. Número 7, portanto. 8º princípio agora. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Veja a expressão que a Constituição usa. Ela repudia o terrorismo. Ela repudia o racismo. O que é repudiar? O que é repudiar? Repúdio é uma medida ativa dotada de extremo significado na área das relações internacionais, pois a um só tempo ele põe as cartas na mesa do lado em que um Estado se apresenta no plano internacional. Que lado você está? Do terrorismo, do racismo, daqueles que repudiam. E também, a um só tempo, eles mostram uma atitude do Estado em combater esse ato inquinado como terrorista e como racista. Tanto o terrorismo, que é o ato bárbaro de causar terror em várias formas, com destinação própria, fins políticos, quanto o racismo, que é a discriminação de raça que pretende impor superioridade
de uma em relação à outra são práticas atualmente ainda presentes, que desestabilizam as relações internacionais, e a Constituição de 88 andou bem dizendo que repudia. No que toca especificamente ao racismo, tem um dispositivo na Constituição de 88, que é o artigo 5º, inciso 42, que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável, então mandado de criminalização aqui, e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E no plano internacional, várias convenções, Convenção Internacional sobre todas as formas de eliminação da discriminação racial, 1965, ratificada pelo Brasil em 68, e agora, mais recentemente, a Convenção Interamericana contra o Racismo, também outro tratado internacional importante a ser lembrado pelo direito brasileiro e que foi aprovada com equivalência de emenda constitucional no Brasil. Nós não podemos nos esquecer disso. Convenção Interamericana contra o Racismo, equivalência de emenda. Portanto, vem ao encontro dessa norma, importante norma constitucional. Tenham lá uma olhada nesse tratado, que é paradigma, portanto, do controle abstrato de normas, a DIN, a DECOM, a DPF, etc., ou seja, do controle concentrado de convencionalidade, que tem tudo a ver com esse tema aqui do repúdio ao terrorismo e ao racismo, no caso aqui, a Convenção Interamericana contra o Racismo, aprovada por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Convenção Interamericana contra o Racismo. 9º princípio, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Também inédito relativamente às cartas anteriores, o Brasil prevê que o Brasil deve cooperar para o progresso da humanidade. Ou seja, a diplomacia não pode ficar inerte, a diplomacia não pode se quedar amorfa, e sim, no âmbito das relações internacionais, o Brasil demonstra essa vontade de cooperar juntamente a outros estados e também a povos para que a humanidade progrida, para o progresso da humanidade. Então, isso sintetiza todos aqueles princípios de autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de controvérsias, e vai um pouco além também, porque exige do Estado brasileiro que não só fique como um observador à distância, mas que efetivamente tome atitudes progressivas para que a humanidade possa prosperar. E no âmbito da ONU, têm sido proclamadas algumas declarações, principalmente a Declaração sobre Princípios do Direito Internacional, concernentes às relações amigáveis e à cooperação entre Estados. De novo, Declaração sobre os Princípios do Direito Internacional, concernentes às relações amigáveis e à cooperação entre os Estados. Foi adotada em 1970, que também representa essa vontade de fazer cooperar o progresso da humanidade. 9º princípio. 10º, concessão do asilo político. 10º e último princípio, inciso. Concessão de asilo político. O que é o asilo político? Asilo político é o gênero que tem 2 espécies, o asilo diplomático e o asilo territorial. O asilo político, quando o asilado, fugindo de uma perseguição política, tenta se proteger e não consegue deixar o Estado, ele entra onde? Numa embaixada, numa representação consular dentro do país onde ele está, numa embaixada estrangeira, óbvio, dentro de um país onde ele está. Conseguido o salvo-conduto dessa embaixada junto ao país acreditante, ao país acreditado, ele vai para o país de destino da embaixada. Então, esse asilo de diplomático se transforma em territorial. Essa é matéria de direito internacional público clássico. O asilo político, portanto, é o gênero que compreende o asilo diplomático. Estou sendo perseguido no Brasil. Não consigo sair do Brasil. Vou entrar na embaixada da França no Brasil. O embaixador francês me protegeu. Apesar de que nós temos que dar um exemplo de país latino-americano, porque aceita o asilo diplomático. Então, entrei na embaixada da Colômbia, em Brasília. Pronto, melhor. E o embaixador colombiano vai me dar essa proteção, porque eu estou sendo perseguido politicamente.
ele pede um salvo-conduto ao governo brasileiro, pelas normas internacionais isso é obrigatório, se na prática isso não funciona, mas do ponto de vista do direito nacional isso é obrigatório, e eu consigo ir ao aeroporto internacional, pegar um avião e ir para a Colômbia me asilar politicamente. Então, asilo político. Quando eu não consigo sair do país, eu entro numa embaixada, esse é um princípio típico latino-americano que é aceito, os países europeus não aceitam isso muito, mas aqui na América Latina tem tratados, inclusive. Entra na embaixada da Colômbia, do Equador, da Argentina, do Uruguai, etc., e aí sim, com a ajuda do governo estrangeiro, eu vou me locomovo até o Chile, a Argentina, a Colômbia, o país que me deu asilo. Então, a Constituição, portanto, fala no gênero, ela fala asilo político, seja o diplomático, seja o territorial. O diplomático ocorre normalmente em embaixadas, em missões diplomáticas, ou em navios, aeronaves de guerra, e quando a pessoa consegue ir para o estado asilante, esse asilo se transforma em asilo territorial. A previsão, portanto, constitucional é imperativa, dizendo que o Brasil rege-se pela concessão do asilo político. Ou seja, se a pessoa for perseguida num país onde tem uma embaixada brasileira, o país deve dar guarida a essa pessoa. A Constituição está dizendo, se tiver uma perseguição política para salvar a vida dessa pessoa, o Brasil ele rege-se pela concessão, é imperativo, tá? O Brasil vai conceder o asilo político. Então tem-se aí uma determinação da regência e da concessão em razão do asilo ser qualificado como um direito humano fundamental. Tanto é que está na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Todo ser humano vítima de perseguição, artigo 14 da Declaração Universal, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Ora, direito humano fundamental, portanto, concessão de asilo, esses são os princípios. E, para terminar, o parágrafo único do artigo 4º, que o Brasil propugna pela formação de uma comunidade latino-americana das nações. O Brasil buscará, diz a Constituição, diz o texto, a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então, esse é o propósito, por exemplo, que auxiliou na formação do Mercosul, da Unasul. Então, é um princípio também das constituições latino-americanas. Veja, América Latina, do México para baixo. América Latina, integração latino-americana das nações. Lá pelos anos, final da década de 90, anos 2000, etc., só se falava disso. Já comecei nesses pontos do direito internacional, em 2001, 2002, 2003, há muitos anos atrás, né? E aí só se falava disso, os congressos de estudante de direito do Mercosul, em Londrina, vários congressos, vários seminários no sul do país, só falando de formação da comunidade latino-americana de nações, exatamente para estudar esse princípio que ainda era mal compreendido nos termos do constitucionalismo brasileiro. Em suma, essa foi a aula dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil, e com ela, então, fechamos o nosso edital do ENAM. E eu desejo a todos e todas uma sorte imensa para aqueles que vão prestar essa prova, lembrando de que esses encontros, eles são aqueles encontros feitos para quem já conhece a doutrina, para quem já estudou a doutrina, e para que a questão possa se esclarecer um pouquinho mais para vocês que estão aí nessa fase de pré-prova da magistratura, que tem que ter o ENAM, senão não consegue fazer a prova, e, portanto, isso é fundamental para que nesses anos que o ENAM se mantém, você consiga prestar a prova da magistratura, aí sim, e aí vai ter que dobrar o estudo, porque a prova da magistratura vai exigir todos os temas do direito da proteção internacional de direitos humanos, mas para o ENAM, esses encontros já foram suficientes. Desejo boa sorte a vocês e contem sempre comigo. Aquele abraço forte.